No funeral do meu marido, minha filha subiu para falar e disse algo que ninguém esperava. Existem coisas que uma mãe jamais esquece. O primeiro choro. O primeiro passo. A primeira vez que sua filha a chamou de mamãe. E agora, somo a essa lista algo mais. O momento exato em que minha filha se levantou, diante do caixão do pai, e disse algo que fez todos prenderem a respiração. Foi no funeral do meu marido, meu companheiro por mais de 26 anos. Um homem querido, respeitado, alguém que parecia não ter inimigos. Naquela manhã, o céu chorava conosco. Chovia como se o mundo soubesse o que estava para acontecer. Eu estava sentada na primeira fila, vestida de preto, com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o lenço nas mãos. Minha filha estava ao meu lado. Tinha 22 anos. Sempre foi uma jovem doce, reservada, mas sensível. E, no entanto, naquele dia, não derramou uma única lágrima. Não falou comigo no caminho. Não me abraçou. Apenas olhava para o caixão com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Pensei que fosse dor. Agora sei que era outra coisa. A cerimônia foi simples. Como ele queria. Nada extravagante. Apenas família, amigos e algumas palavras do padre. Eu tive que dizer algo, é claro. Li um texto que escrevi na noite anterior. Nada muito elaborado. Apenas memórias. Uma viagem às Astúrias. A vez que ele me cantou ao telefone do trabalho. As bobagens que fazia quando ria tanto que chorava. Quando terminei, o padre agradeceu, se aproximou do microfone e disse: alguém mais gostaria de dizer algumas palavras? E então aconteceu. Minha filha se levantou. Nem eu, nem ninguém esperava por isso. Caminhou lentamente até o altar. Estava firme. Quase firme demais. Pegou o microfone com as duas mãos. Olhou para o público. Depois para o caixão. E então para mim. Eu não planejava falar hoje, disse ela, com voz clara, segura, sem tremer, mas fiquei tempo demais em silêncio. E papai, onde quer que você esteja, acho que já é hora de saber o que fez. Um murmúrio percorreu a sala. Algumas cabeças se viraram. Outras se abaixaram. Eu senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Eu não vim aqui para lembrar o quanto ele foi bom, continuou, porque sim, houve momentos bons. Mas também houve segredos. E dor. E coisas que nunca deveriam ter acontecido. Meu coração começou a bater tão forte que eu mal conseguia ouvir. Só via os lábios da minha filha se movendo, e a sala, congelada, observando. Por anos, disse ela, fiquei calada. Achei que era o certo. Que assim protegia a mamãe. Que assim te protegia também. Mas não posso mais. Porque ninguém merece sair desse mundo com uma máscara. Nem você, papai. Nem eu. Foi nesse momento que entendi que aquele funeral não era o fim de uma vida. Era o começo de uma verdade que mudaria tudo. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém se movia. Ninguém tossia. Ninguém ousava olhar para o lado. Minha filha, firme como uma estátua, segurava o microfone como se ele pesasse uma tonelada. E cada palavra que saía da sua boca abria uma ferida mais profunda. Não só em mim. Em todos. Sei que isso pode doer, disse ela, sem hesitar. Mas também sei que existem verdades que precisam vir à tona. E eu não posso mais viver com isso. Não mais. Me senti presa em um pesadelo. Agarrei o banco com força. Meus dedos tremiam. Ela respirou fundo. E então disse: papai não era quem vocês pensavam. Papai tinha outra família. Houve um leve murmúrio. Um o quê? Sussurrado. E meu coração congelou. Durante mais de 10 anos, continuou ela, papai teve outra mulher. Outra vida. Eu descobri quando tinha 14 anos. Segui ele um dia que disse que ia trabalhar. Mas ele não foi para o escritório. Foi para uma casa, em outro bairro. Uma casa onde vivia uma mulher e 2 crianças pequenas. Levei a mão à boca. Uma mistura de enjoo e raiva subiu pelo meu peito. Senti o olhar de todos em mim. Mas eu só conseguia olhar para minha filha. Nunca te contei, mamãe, disse ela, agora olhando diretamente nos meus olhos. Nunca tive coragem. Achei que se você soubesse, você quebraria. E, de certa forma, eu tinha razão. Meu corpo estava presente. Mas minha alma havia se despedaçado. Vi eles brincando com ele no parque. Continuou ela. Vi eles se beijarem. Ouvi eles chamando ele de papai. E entendi, com apenas 14 anos,
que tinha passado toda a minha infância dividindo meu pai, sem saber. Por que não me contou antes? Consegui sussurrar, mas ninguém ouviu. Minha filha continuou falando. Guardei esse segredo por anos. Por medo. Por vergonha. Porque achei que, se falasse, ia te destruir. E porque, com o tempo, até eu me acostumei. Era mais fácil fingir que não vi, do que inventar uma nova vida. Até que papai adoeceu. Aquilo. A doença. A razão pela qual todos perdoavam tudo. O câncer, rápido e devastador, que o levou em 3 meses. Achei que a maior tragédia dele tinha sido morrer jovem. Não. A maior tragédia foi o que ele deixou para trás. E quando soube que ele ia morrer, disse minha filha, esperei. Achei que talvez ele fosse te contar. Que deixaria uma carta, algum gesto final de honestidade. Mas não fez isso. Foi embora em silêncio. E me deixou com esse peso. O padre tentou intervir, mas ela levantou a mão. Ainda não terminei. Algumas pessoas começaram a cochichar entre si. 1 ou 2 parentes se levantaram para sair. Mas a maioria ficou. Como se não pudessem acreditar no que estavam ouvindo. Tem uma carta que encontrei na escrivaninha dele 2 dias antes de morrer. Não está assinada. Não tem destinatário. Mas é escrita com a letra dele. E eu quero ler agora. Ela tirou uma folha dobrada da bolsa. Desdobrou com as mãos trêmulas. Suas mãos estavam firmes. Mas sua voz, pela primeira vez, se quebrou. Nunca quis machucar ninguém. Juro. Mas o amor nem sempre é limpo. Nem sempre é justo. Existem momentos em que a gente se divide, mesmo sem querer. Me apaixonei por outra pessoa, sim. Mas isso não significa que deixei de amar minha família. Significa apenas que fui covarde. Que não tive coragem de escolher. Que preferi ter tudo. E no final, perdi tudo. A sala estava em choque. Até eu. Porque aquela letra era inconfundível. Era dele. Era real. Eu só queria que todos soubessem a verdade, disse minha filha. Não para julgá-lo, mas para que ninguém o idealizasse. Papai foi muitas coisas, boas e ruins. E eu não quero mais viver com segredos. Ela deixou a carta no altar, desceu do púlpito e caminhou de volta para o seu assento. E então, me olhou, pela primeira vez em toda a cerimônia. E vi nos olhos dela algo que partiu minha alma. Não era ódio. Não era reprovação. Era um pedido silencioso. De perdão. Não me lembro de como terminou a cerimônia. Lembro de pessoas indo embora rapidamente, evitando meu olhar. Lembro do padre tentando disfarçar a tensão, dizendo algo sobre a complexidade da alma humana. Lembro das flores caindo no chão. Mas, acima de tudo, lembro da minha filha ao meu lado, com os olhos fixos no chão, como se tivesse acabado de detonar uma bomba, e estivesse esperando para ver o tamanho do estrago. Não falei com ela. Não consegui. Minhas pernas se moveram sozinhas. Caminhei até o carro, dirigi de volta para casa, entrei na sala vazia e me deixei cair no sofá. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que já não dói, porque te supera. O tipo de silêncio onde não há mais nada a quebrar. Horas depois, minha filha voltou para casa. Tinha ido se trocar. Ou talvez só fugir. Entrou com passos lentos. Sem maquiagem. Com um rosto que já não era o da minha menina, mas o de alguém que foi forçada a crescer de repente. Mamãe, disse, com voz baixa. Eu não respondi. Não porque não queria, mas porque não sabia como. Sei que você me odeia, acrescentou. Mas preferi que me odiasse por dizer a verdade, do que um dia me odiasse por continuar calada. Por que agora? Sussurrei finalmente. Por que no funeral? Porque era a única forma de todos me ouvirem. Porque se eu falasse antes, você teria me silenciado. E se eu falasse depois, já não faria sentido. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Ela tinha razão. Dura, brutal, mas certa. Você tem provas? Ela pegou o celular. Me mostrou uma pasta de fotos. Datadas. Geolocalizadas. Imagens dele entrando numa casa. Brincando com 2 crianças. Abraçando uma mulher. Fotos de aniversários. De natais. De família. Tudo o que eu acreditava ser exclusivo. Ele tinha duplicado. Quem é ela? Perguntei. Não sei o nome completo. Mas as crianças, um tem 12. O outro, 9. Fiz as contas. O mais velho,
Foi concebido justamente no ano em que fizemos aquela viagem em que ele dizia estar tão estressado com o trabalho. Tudo fazia sentido. Tudo doía. E o que você espera que eu faça com isso agora? O que quiser. Só, não negue mais. Essa noite eu não dormi. Relei a carta uma e outra vez. Cada palavra escrita de próprio punho. Aquela confissão covarde, sem destinatário, sem nome, sem remorso real. Não havia desculpas. Apenas uma aceitação triste de sua vida dupla. E ainda assim, não era tudo. Havia algo mais. Uma linha escrita na margem, quase imperceptível. Como se ele não quisesse que ninguém visse. Se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Se encontrarem, procurem na caixa verde da oficina. Lá está tudo. Meu estômago se revirou. A oficina. O espaço sagrado dele. Sempre dizia para eu não entrar. Que estava bagunçado. Que não valia a pena. Era só isso? Ou era um aviso? Levantei da cama e desci. Abri a garagem. Procurei entre as ferramentas, as caixas, as prateleiras. E lá estava. Uma caixa verde. Fechada com cadeado. Não tinha chave. Então eu quebrei. Dentro, havia documentos. Muitos. Papéis de cartório. Contratos. Fotocópias de escrituras. E uma pasta parda, com uma palavra escrita à mão. Testamento B. E então eu entendi. Havia 2 testamentos. E um deles não era para mim. Sentei no chão da oficina, com as pernas cruzadas, as mãos sujas de poeira e ferrugem. E a mente à beira do colapso. A pasta era fina, mas dentro havia documentos assinados. Todos recentes. Alguns datados de apenas 2 semanas antes de ele morrer. Ele foi ao cartório sem me contar nada. Preparou algo. Um plano. Uma distribuição. Chamava aquilo de Testamento B. E na primeira página, uma frase. Este documento anula qualquer testamento anterior se as condições expressas forem cumpridas em vida ou morte. Minhas mãos tremiam. Não era só um documento. Era uma bomba. Li com o coração disparado. E o que encontrei não era o que eu esperava. Meu nome estava lá. O da minha filha também. Mas não éramos as únicas. Havia uma terceira beneficiária. Nome completo. CPF. Endereço. A outra mulher. E seus filhos. O testamento estava dividido em 3 partes iguais. Uma para mim, como esposa legal. Uma para Isabel, mãe dos outros filhos dele. E uma terceira parte, dividida entre as 3 crianças. Incluindo minha filha. Isso me desconcertou. Ele a incluiu também. Não a excluiu. Não a apagou. Não fez distinção. Mas o que mais me surpreendeu foi o último parágrafo, escrito à mão. Aos meus filhos, todos eles, legítimos ou não perante a lei, deixo que construí com meus erros e meus amores. Não sou homem de justificativas, mas sim de consequências. Se este testamento chegar às suas mãos, então peço uma única coisa: que não repitam meus silêncios. Eu chorei. Não por pena, não por tristeza, mas porque, naquele momento, percebi que aquele homem que achei conhecer nunca existiu por completo. Me apaixonei por uma metade. A outra vivia em outra casa, com outra mulher, e com filhos que também o chamavam de papai. Voltei para casa. Eram 4 da manhã. Minha filha ainda estava acordada, na cozinha, com uma xícara de café nas mãos. Me olhou e não disse nada. Mas os olhos dela sabiam. Encontrei uma caixa. Falei. Com outro testamento. Ela engoliu seco. E o que dizia? Diz que todos herdamos. Que ninguém ficou de fora. Houve um silêncio longo. Muito longo. Até eles? Assenti com a cabeça. Ela abaixou o olhar. Não parecia irritada. Nem aliviada. Apenas exausta. E o que você vai fazer? Perguntou. Eu não sabia. Porque, legalmente, aquele testamento não tinha sido registrado. Não era oficial. Não havia sido aberto com o tabelião presente. Mas existia. E, moralmente, era mais válido que todos os outros. Vou pensar, disse. Mas antes, quero conhecê-la. Minha filha levantou a cabeça, surpresa. A outra mulher? Sim. Porque eu preciso entender. Porque não posso mais viver com meias verdades. Porque, se existe algo lá fora que também fez parte dele, eu preciso olhar nos olhos. E decidir. Naquela mesma manhã, peguei o carro.
Dirigi até o endereço que constava no testamento. Uma casa simples. 2 andares. Jardim com flores vivas. Toquei a campainha com o coração na garganta. E então ela abriu. E eu a vi. E entendi que minha história não era única. Que, durante anos, outra mulher também viveu com uma versão dele. Mas o que ela me disse assim que me reconheceu? Isso sim, eu não esperava. A porta se abriu lentamente. E lá estava ela. Não era como eu esperava. Era jovem. Mais jovem que eu, sim, mas não tanto quanto imaginei. Vestia-se com simplicidade. Não usava maquiagem. O rosto era pálido, os olhos um pouco inchados. E quando me viu, não disse nada. Apenas soube quem eu era. E abaixou o olhar. Você é? Comecei a dizer. Isabel, respondeu ela, bem baixinho. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram anos. 2 mulheres, frente a frente, unidas por um homem morto. E pela mentira que ambas viveram por mais de uma década. Posso? Perguntei, apontando para dentro. Ela hesitou. Depois, abriu completamente a porta. Entrei. A casa cheirava a lavanda. Havia brinquedos no chão, desenhos na geladeira, chinelos pequenos ao lado do sofá. E em uma moldura de fotos, lá estava ele, com os 2 meninos. Sorrindo. Me deu náuseas. Não pelos meninos, mas por como ele conseguia fingir daquele jeito. Por como conseguiu duplicar a própria vida sem desmoronar. Eles estão? Na casa da minha mãe, respondeu ela. Não quis que estivessem aqui hoje. Imaginei que você viria. Desde quando você sabe de tudo? Isabel suspirou. Não desde o começo. No começo, ele me disse que era divorciado. Que tinha uma filha, sim, mas que não vivia mais com a ex. E eu acreditei. Por anos. Senti uma pontada. Excelência era assim que ela se referia a mim. Enquanto ele dormia na minha cama. E quando você descobriu? Quando soube que estava grávida do primeiro. Quis formalizar tudo. Pedi para conhecer a filha dele. Quis me casar. E ele desmoronou. Sentou neste mesmo sofá e me disse que não podia. Que havia outra. Que jamais a deixaria. E mesmo assim você ficou? Ela assentiu. Devagar. Dolorosamente. Fiquei. Porque já o amava. Porque ele jurou que nunca me faltaria nada. Que cuidaria de nós. E ele cuidou, do jeito dele. Do jeito dele. Com horários. Com mentiras. Com uma agenda cuidadosamente dividida entre 2 mundos. Por que não me ligou? Perguntei. Porque esperou ele morrer. Porque achei que você também soubesse. E quando viu que eu não sabia? No dia do funeral. Ficamos em silêncio. Isabel foi até a cozinha, trouxe 2 xícaras de café. Colocou sobre a mesa sem dizer nada. Depois voltou a falar. Ele não era perfeito. Mas ele nos amou. A você. A sua filha. A mim. Aos meus filhos. Sei que isso não justifica nada. Mas não quero que pense que fui uma ladra. Eu também fui enganada. Assim como você. Demorei a digerir aquilo. Porque havia verdade nas palavras dela. Dor sincera. Sem desculpas. Ela não era uma inimiga. Era outra vítima. Ele deixou algo para você, disse ela, pegando um envelope. Tinha meu nome. Meu nome completo. Escrito por ele. Ele me pediu para te entregar, caso um dia você viesse. Abri. Uma carta. Curta. Mas nem por isso, menos devastadora. Se você está lendo isso, é porque não consegui consertar tudo em vida. Me perdoa. Não fui corajoso. Não fui honesto. Fui um covarde com o coração dividido. Mas em cada mentira, houve um pedaço de verdade. Eu te amei. Nunca deixei de te amar. Mas também amei ela. E meus filhos. Não quero que você se compare. Nem que compita. Só quero que entenda que minha vida não foi dupla. Foi partida. Aquela noite, voltei para casa com essa frase queimando por dentro. Minha vida não foi dupla. Foi partida. E em meio ao ódio, à traição, à vergonha, eu não consegui evitar. Chorei por ele. Não como esposa. Não como vítima. Chorei pelo homem que se dividiu em 2 para não perder ninguém. E no final, perdeu tudo. Os dias seguintes foram confusos. Eu vivia em uma espécie de neblina emocional. Levantava da cama. Andava pela casa. Comia sem sentir o gosto. Dormia sem descansar.
O segundo testamento estava guardado em uma gaveta. A carta, as fotos, tudo. E uma única pergunta ecoando na minha cabeça como um sino interminável. O que faço agora com essa verdade? Se eu apresentasse legalmente, tudo seria reaberto. As heranças, os bens. O testamento original seria anulado. Isso implicaria dividir tudo com a outra família. Mas também implicaria escancarar publicamente uma ferida que mal começava a cicatrizar. Por outro lado, quem sou eu para esconder algo tão grande? Minha filha não me pressionou. Nunca mais tocou no assunto. Mas eu sabia que ela estava esperando. Esperando ver quem eu seria agora. A mulher que viveu enganada. Ou a mulher que escolheu a dignidade acima da raiva. Uma tarde, decidi ligar para o tabelião. Preciso falar com o senhor. É urgente. Nos encontramos no escritório dele. Eu não levei o testamento, mas levei a carta escrita à mão. Contei a história. Sem floreios. Sem exageros. Ele ficou em silêncio por um momento. O senhor sabia de algo? Perguntei. Oficialmente, não, respondeu. Extraoficialmente, seu marido me procurou alguns meses atrás. Pediu orientações. Nunca chegou a registrar o segundo testamento. Adiou várias vezes. Achei que tivesse desistido. Mas agora vejo que, simplesmente, não teve tempo. E o que acontece se eu apresentar isso agora? Legalmente, não tem valor. É um documento privado. Mas pode ser usado para abrir uma ação. E aí, tudo se complica. Podem me tirar coisas? Sim. Podem dividir os bens. Mas a senhora ainda teria uma parte. E eles também. E se eu não apresentar? Então, a história termina aqui. Pelo menos, no âmbito legal. Saí de lá sem uma decisão. Mas com o peso dessa decisão ainda maior sobre os ombros. Naquela noite, Isabel me escreveu. A mensagem dizia apenas: não se preocupe. Não vamos reivindicar nada. Ele nos deixou o suficiente para vivermos em paz. Só quero tranquilidade. E que meus filhos não tenham que crescer brigando com meio-irmão que nem conhecem. Suspirei. E pela primeira vez em semanas, senti um pouco de alívio. Mas, ao mesmo tempo, senti vergonha. Porque aquela generosidade vinha de alguém que tinha todo o direito de exigir. E não o fez. Não por medo, mas por respeito. Por humanidade. Na manhã seguinte, chamei minha filha. Decidi uma coisa, disse a ela. Não vamos entrar na justiça. Não vamos brigar. Mas também não vamos fingir que isso nunca aconteceu. E o que você vai fazer? Vou falar com seus tios. Vou contar tudo. E deixar que eles decidam se querem reconhecer ou não. Não quero mais segredos. Mas também não quero escândalos. E a herança? A herança real, filha. Foi sobreviver a isso com o coração inteiro. E com a consciência limpa. Uma semana depois, convoquei a família. No mesmo salão onde velamos meu marido. Agora estávamos reunidos para dizer a verdade. Todos estavam em silêncio quando terminei de falar. Mostrei a carta. Expliquei sobre o testamento. Falei sobre Isabel. Sobre as crianças. E sobre o que ele havia escondido durante anos. Muitos ficaram indignados. Outros não sabiam o que dizer. Mas uma coisa ficou clara. A verdade precisava ser dita. E embora ninguém tenha aplaudido, ninguém me interrompeu. Porque no final, quando a máscara cai, o que sobra é a verdade. E essa não podia mais ser enterrada. A verdade, uma vez dita, não pode ser desdita. Você não pode colocá-la de volta na caixa. Não pode fazer com que as pessoas esqueçam. Só pode esperar que o tempo faça seu trabalho. Ou que as pessoas decidam o que fazer com ela. Depois dessa reunião, a família se dividiu. Alguns se afastaram. Outros fingiram que nunca ouviram nada. E uns poucos ficaram. Meu cunhado foi um deles. Me abraçou no final e disse apenas: ele não era o homem que pensávamos. Mas você fez o que era certo. Minha sogra, por outro lado, não me perdoou. Você destruiu a imagem dele. Expôs ele diante de todos. Era a despedida dele, não um julgamento. Eu não destruí nada, respondi, calma. Ele fez isso sozinho. Eu só apaguei a vela, que queimava em segredo há anos. Ela saiu sem se despedir. Os dias seguintes foram estranhos. O telefone não tocava. As mensagens eram escassas. Mas algo mudou dentro de casa. Minha filha começou a falar mais.
Não necessariamente sobre ele, mas sobre ela mesma. Uma noite, ela me disse: eu só queria que você soubesse que não falhei com você, que nunca menti por egoísmo. Só tive medo. Eu a abracei forte, porque percebi que, durante todos esses anos, eu também tive medo. Medo de ver, medo de perguntar, medo de notar os domingos em que ele precisava trabalhar, medo de estourar a bolha onde eu era feliz, sem saber que dividia minha história com outra família. Você é mais corajosa do que eu fui, eu disse. E era verdade. Ela começou a escrever diários, cartas que nunca enviava, textos que lia em voz baixa no quarto. Uma noite, ela me pediu algo que me surpreendeu. Posso ir conhecê-los? Conhecer quem? Eles. As crianças. Fiquei em silêncio. Não porque estivesse contra, mas porque doía. Por quê? Porque não quero crescer odiando alguém por algo que não fez. Eles não têm culpa, mamãe. São só crianças. Como eu fui. Enganadas igual a você. Igual a todos. Eu disse que sim. Não sabia se era a decisão certa, mas sabia que era a decisão que ela precisava tomar. O encontro foi estranho, mas não desconfortável. Ela se encontrou com Isabel primeiro. Conversaram por horas. Depois, conheceu as crianças. Ela me mostrou uma foto depois. Ela, com os 2 meninos, num parque, brincando. E eu não vou mentir. Doeu ver ela sorrindo com eles. Mas também me trouxe paz. Porque entendi que ela estava fazendo o que eu ainda não conseguia: perdoar. Uma semana depois, minha filha me entregou um texto. O que é isso? Perguntei. É o meu discurso verdadeiro, disse ela. O que eu queria ter dito. Mas na hora, não consegui. Então escrevi depois. Eu li. E chorei. Era duro, mas também honesto. E, acima de tudo, justo. Terminava assim. Papai foi muitas coisas. Foi o homem que me ensinou a andar de bicicleta. Mas também foi quem me ensinou, sem querer, o que não deve ser o amor. E por isso, eu lembro. Porque ele não foi perfeito. Porque ele me machucou. Mas também, porque no fim, graças ao seu erro, eu aprendi a não me calar. A não repetir sua história. A dizer a verdade, mesmo que doa. E ali entendi que aquela história já não era só minha. Era também dela. E que, de alguma forma estranha, minha filha havia encontrado liberdade. No meio da dor. Passaram-se semanas sem grandes movimentos. Continuei morando na mesma casa. Isabel, na dela. Nossas vidas, paralelas por mais de uma década, começavam agora a se entrelaçar. Não éramos amigas. Tampouco inimigas. Éramos, simplesmente, 2 mulheres com um laço em comum que já não existia. E que nos havia deixado uma herança diferente daquela que se divide com advogados. Uma herança emocional. Um dia, ela me escreveu. Pensei em tudo. No que aconteceu. No que não dissemos. E acho que precisamos conversar, você e eu. Sem crianças. Sem cartas. Só nós 2. Respondi que sim. Nos encontramos em uma cafeteria no centro. Um lugar neutro. Visível, mas íntimo o suficiente para falar sem filtros. Sentamos frente a frente. E pela primeira vez, não houve silêncios pesados. Houve verdade. Você o amava, não é? Me perguntou. Com tudo o que eu era. Eu também, respondeu ela. Mesmo que às vezes me odeie por isso. Você não precisa se odiar, respondi. Você não sabia. E quando soube, fez o que muitas não têm coragem. Ficou pelos seus filhos. Não por ele. Isabel abaixou o olhar. E então, disse algo que eu não esperava. Sei que ele te amou mais. Sempre soube. Mas também sei que você foi mais forte. Eu não disse nada. Porque, naquele momento, percebi que já não precisávamos competir. Ambas tínhamos perdido. Mas ambas, também tínhamos ganhado algo. Uma versão de nós mesmas que jamais conheceríamos se não fosse por tudo isso. Legalmente, o assunto foi encerrado sem processos. Ela não reivindicou nada. Eu fiz uma doação simbólica em nome dos filhos dela, como gesto de encerramento. Não fiz por culpa. Fiz porque, no fundo, senti que era o certo. Minha filha concordou. Ela já falava com os meninos por videochamada. Lia histórias para eles às vezes. Mandava desenhos. Era a forma dela de curar, de unir, em vez de dividir. E eu,
A observava com uma mistura de orgulho, tristeza e admiração. Nunca imaginei que minha filha seria quem me ensinaria a perdoar. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Numa tarde de domingo, caminhamos as três pelo parque. Isabel, minha filha e eu. Cada uma em silêncio. Não por desconforto, mas por respeito. Você acha que ele estaria nos olhando agora? Perguntou Isabel, de repente. Se estiver, respondi, espero que esteja envergonhado. Mas também, grato. Grato por quê? Porque ele nos quebrou. Mas não nos destruiu. E isso, já é alguma coisa. Ela assentiu. E pela primeira vez, sorriu. Naquela noite, ao voltarmos para casa, minha filha me mostrou uma folha. Estou escrevendo tudo isso, disse ela. Mas não como diário. Como história. Como uma lição. Quero que outras pessoas entendam que há verdades que, mesmo doendo, libertam. Você vai publicar? Talvez. Com outro nome. Mas quero que seja dito. Não porque papai foi um monstro, mas porque o silêncio foi. Eu a abracei. E soube que estava fazendo certo. Que, no fim, a verdade, havia semeado algo dentro dela. Algo que nem a mentira mais perfeita poderia oferecer. Identidade. Passaram-se quase 3 meses desde o funeral. A casa estava mais silenciosa do que nunca. E não pela ausência dele, mas porque, finalmente, depois de tantos anos de mentiras e meias-verdades, não restavam mais vozes fingidas. Numa manhã, acordei com uma sensação diferente. Não era tristeza, tampouco alívio. Era aceitação. Fui percebendo isso em pequenos gestos. O dia em que tirei a escova de dente dele do banheiro. O dia em que despendurei o casaco do cabide. Ou a noite em que abri sua gaveta. E não chorei. Mas havia algo que não me deixava seguir. Algo que eu não consegui dizer no funeral. Porque eu não sabia. Porque eu não entendia. Porque ainda o idealizava. E agora que sabia de tudo, eu precisava dizer. Não por ele. Por mim. Fui ao cemitério numa tarde de outono. Levei flores. Não as que ele gostava. As que eu gostava. Porque naquele dia, pela primeira vez, eu não fui a esposa dele. Fui só eu. Sentei diante da lápide. E falei. Não sei se você pode me ouvir, disse. Mas se puder, quero que saiba de uma coisa. Olhei para o céu. O vento era suave. Eu não te odeio. Embora tenha tentado. Embora às vezes eu ainda tente. Mas não consigo. Porque ainda existem partes de você que me fizeram feliz. Doeu dizer isso. Mas era verdade. Não vou limpar a sua imagem. Não vou contar uma versão editada de quem você foi. Vou contar a verdade. Vou viver com ela. E vou me perdoar por não tê-la visto antes. Me levantei. Você mentiu para todas nós. Para mim. Para ela. Para nossa filha. Para aquelas crianças que nunca vão saber quem você realmente foi. Mas eu não vou viver mentindo para mim mesma. Deixei as flores sobre a sepultura. Hoje não venho me despedir. Venho me libertar. E dei meia volta. Sem olhar para trás. Aquela noite, dormi melhor do que em anos. E ao acordar, soube exatamente o que queria fazer. Escrever. Contar a história. Não por vingança. Não por escândalo. Mas porque outras mulheres, outros filhos, outras famílias precisam saber que não estão sozinhos. Que a traição não se cura com silêncio. Mas sim, com verdade. Minha filha e eu criamos um pequeno blog. Publicamos com pseudonimos. Histórias reais. Uma por semana. Histórias de mulheres como nós, que um dia tiveram coragem de olhar debaixo do tapete. E o blog começou a crescer. Chegavam mensagens de todos os cantos. Obrigada por compartilhar isso. Vivi algo igual. Achei que era única. E nesse espaço, humilde mas honesto, senti que finalmente estávamos fazendo algo que ele nunca conseguiu. Unir. E então, me fiz uma pergunta. O que teria acontecido se ele tivesse tido coragem de falar? Será que tudo teria mudado? Ou, pelo menos, ele teria nos dado a chance de escolher? Nunca vou saber. Mas o que eu sei é que eu tive essa coragem. Eu falei. Eu escolhi. E isso já é suficiente. Eu não escolhi ser traída. Não escolhi dividir minha vida com outra mulher sem saber. Não escolhi criar uma filha sob uma sombra invisível. Mas escolhi isso. Escolhi não ficar calada. Escolhi não odiar. Escolhi não destruir a outra família,
nem usar a justiça como vingança. Escolhi reconstruir. Do meu jeito. No meu tempo. E essa foi a decisão mais difícil. E mais libertadora da minha vida. Hoje se passaram quase 2 anos desde o funeral. Já não sonho com ele. Já não espero ouvir sua voz ao abrir a porta. Já não me culpo me perguntando se deveria ter descoberto tudo antes. E quando as pessoas falam dele, eu sorrio. Não porque me reconciliei com tudo que ele fez, mas porque me reconciliei comigo mesma. Ele deixou um desastre. Sim, mas também deixou sementes. Uma filha forte. Uma mulher que aprendeu a dizer basta. Outra mulher que criou os filhos sozinha e com dignidade. E crianças que, mesmo crescendo com uma verdade dolorosa, crescerão sem mentiras. O blog que abrimos segue ativo. Cada história que publicamos toca alguém. Cada testemunho nos lembra que isso não aconteceu só comigo. Acontece com milhares. Histórias de segredos que matam devagar. De amores duplos. De famílias escondidas. De filhos que descobrem que sua árvore genealógica tem raízes cruzadas. Mas também histórias de perdão. De mulheres que não competem, mas estendem a mão. De filhos que escolhem não repetir a história dos pais. Porque o que não escolhemos, nos fere. Mas o que escolhemos, nos define. E se você, que está ouvindo ou lendo isso agora, sente que carrega um segredo, uma ferida, uma verdade que te queima por dentro, te deixo com esta frase que minha filha escreveu ao final do seu primeiro artigo. A verdade não destrói. O que destrói é silenciá-la. Inscreva-se se você quer saber como teria terminado essa história se o segredo nunca tivesse vindo à tona. Porque às vezes, uma única palavra dita no tempo certo salva uma vida inteira. E se essa história te mexeu por dentro, comenta: eu também escolhi a verdade. Porque você não está sozinho. E porque às vezes, a história de outra pessoa é exatamente o que você precisava para entender a sua.